nós vamos ali falar essa semana sobre perseverança. E falar sobre perseverança nos traz a necessidade de pensarmos em algumas coisas antes de fato caminharmos para o texto bíblico, antes de fato olharmos para alguns versos da Bíblia que vão trazer essa expressão, a palavrinha, a perseverança. Porque se nós falarmos perseverança e a gente pedir aí para você conversar com quem está do seu lado, olha, dá uma palavra de perseverança para quem está do seu lado. É muito provável que nós vamos conversar sobre uma palavra de encorajamento, vamos lá, você consegue. E esse é muito do tema que a nossa sociedade traz hoje para falarmos de perseverança. Perseverança é uma palavra muito comum no ambiente corporativo, por exemplo. Para você ser perseverante, para você ser resiliente. Só que isso não é só dos nossos dias. A gente vem dizendo esse tipo de significado a respeito de perseverança já há muito tempo. Veja o que um presidente dos Estados Unidos, por volta de 1920 ou 30, se quiser dar uma olhadinha no nome dele agora e você pesquisar, você me ajuda, que eu não vou lembrar. Mas olha o que ele disse, coloca para mim aí. Ele diz o seguinte, nada no mundo pode substituir perseverança. Talento não pode. Nada é mais comum do que homens mal-sucedidos com talento. Genialidade não pode. Gênio não recompensado é quase um provérbio. Educação não pode. O mundo está cheio de pessoas educadas e fracassadas. Só a perseverança e a determinação, e olha que forte essa frase, são onipotentes. Trazendo a palavra perseverança quase que como uma característica redentiva dos nossos dias. Se você pretende ser bem-sucedido, se você pretende alcançar alguma coisa na sua vida, todos os seus problemas estão no fato de você ser perseverante. Se você mudar isso na sua história, se você mudar isso na sua carreira, se você mudar isso nos seus investimentos, se você mudar isso na sua criação de filhos, se você mudar isso no seu relacionamento e no seu casamento, se você manter a sua perseverança, se você for determinado, se você for determinada, você vai ser quase como uma pessoa com superpoderes. Você vai conseguir tudo o que você quiser. Você vai ser onipotente, você vai poder todas as coisas, por conta de perseverança. Mas quando nós caminhamos um pouquinho na direção do significado bíblico de perseverança, e a palavrinha perseverança no Novo Testamento, ela se repete muitas vezes, ela aparece com bastante é muito costumeiro aparecer no Novo Testamento. Ela vai trazer para nós uma ideia um pouco diferente de simplesmente determinação. Porque determinação, porque essa perseverança de aguentar as coisas, tem muito a ver com a nossa capacidade de nos esforçarmos. Tem muito a ver com a minha capacidade de aguentar. E o que o mundo diz para a gente é, aguente mais um pouquinho. Suporte mais um pouquinho. Falamos sobre isso lá no comecinho da nossa série de mensagens. Parece que a solução para aquilo que necessitamos na nossa vida, na nossa história, está em algo que nós não temos. Então, se você ler mais um pouquinho, se você acordar um pouco mais cedo, né? Não é incomum você abrir o seu Instagram, a sua rede social, e você ver um videozinho de uma rotina impossível de ser seguida. Acorda 4 horas da manhã, lava o rosto, lê um livro, toma café, fica de jejum, já vai para o Pilates,
volta do Pilates, corre, aí corre, vai no CrossFit, e daí você entra no trabalho às 10h30 da manhã. Aí entra no trabalho às 10h30 da manhã, 11h30 já tem um lanchinho natural para você. Aquelas rotinas malucas. Né? Aí você pergunta, quantos filhos essa pessoa tem? Porque com 3 filhos não dá para fazer isso. Por quê? Porque parece que só falta a gente fazer alguma coisa para dar certo. Mas não é isso que a Bíblia diz. E eu queria compartilhar com os irmãos 3 objetivos, 3 lugares onde nós devemos viver e nós devemos nos empenhar através daquilo que o texto bíblico vai dizer para nós vivermos essa vida de perseverança. Primeira delas, perseverança diante do pecado. Pastor Vilibaldo hoje de manhã falou sobre a questão da tentação e a relação da tentação com o domínio próprio. E em muito vem aí uma relação de também perseverança, porque se você persevera, você não vai ceder na tentação. Agora, Hebreus 12, 1 e 2, um texto muito conhecido nosso, que aparece após a palavrinha perseverança, vai dizer inclusive o seguinte: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Perseverança na Bíblia tem a ver com nós perseverarmos em relação à nossa vida pecaminosa. E Hebreus 12, 1 e 2 vai ajudar a gente um pouquinho nisso. É só a gente prestar atenção nessa ilustração bonita que a gente tem nesse texto. Ele vai dizer: corramos com perseverança diante de uma tão grande nuvem de testemunhas. E a gente tem o costume de dizer que, olha aí, estamos na igreja. Está vendo, Vilibaldo, do seu lado tem uma nuvem de testemunhas, do seu lado tem outra nuvem de testemunhas, e está todo mundo aqui, essa grande nuvem de testemunhas, para nos ajudar a correr essa corrida que nos é proposta. Mas esse não é o significado de Hebreus 12. Quando Hebreus está falando para a gente, vejam, tão grande nuvem de testemunhas, a gente precisa olhar como a Bíblia é linda, como ela é muito bem escrita, e como ela nos ajuda a entender o significado. Porque a primeira palavrinha do nosso verso é portanto. Gostou do portanto? É portanto. Portanto, está ligando com alguma coisa que aconteceu antes. Olha, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Portanto, agora, façam isso. Se a nossa primeira frase é: uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que nuvem de testemunhas é essa, meus irmãos? O que tem aí de tão famoso no capítulo 11 de Hebreus, da nossa Bíblia? Olha aí. Os heróis da fé. Com todo respeito ao Leandro e à Aline, mas ia ser muito legal se eu estivesse numa corrida e vocês estivessem ali ao lado, torcendo por mim. Vai, Tiago, você consegue. Mas olha que interessante. O que o texto bíblico está dizendo é o seguinte: está lá Abraão, Moisés, Davi. É esses que estão na arquibancada da corrida que lhe foi proposta, torcendo por você na sua perseverança de ser quem Deus pede para que a gente seja, de acordo com a palavra de Deus. Portanto, nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, olha, nós temos tantos exemplos bíblicos. Inclusive, estamos lendo toda terça-feira um exemplo bíblico do tema que a gente está estudando. Essa semana nós vamos falar sobre Ana, inclusive. Nós que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, vamos correr a corrida que nos foi proposta. Nós estamos numa corrida, nós estamos numa jornada. E na arquibancada, os heróis da fé estão torcendo por nós, para que
a gente se livre de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Para nós termos perseverança em relação ao pecado, para nós conseguirmos viver uma vida de perseverança, o texto vai dizer para a gente que nós precisamos nos livrar de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Correr com o pecado dentro do nosso coração, não confessado, não tratado, não perdoado, é como que se você colocasse e se empenhasse numa corrida, mas com uma mochila pesada nas costas, mas como que com uma bola de ferro amarrada no seu pé. Você não vai conseguir, porque o pecado que nos envolve nos atrapalha de corrermos essa corrida. Hoje pela manhã, na escola bíblica, nós estávamos conversando sobre o desastre que foi o Reino do Norte. E a gente estava vendo como a Bíblia retrata as coisas ruins e erradas que aconteceram naquele tempo. E aquilo era como se fosse um grande painel, um grande quadro de como era a situação do povo naquela época. E todas aquelas coisas acontecendo, e Deus vindo com a tua palavra, como Ele havia prometido, que se o povo andasse em retidão, eles seriam abençoados, mas se o povo não andasse em retidão, eles não seriam abençoados. E talvez o povo pudesse perguntar, né? Mas Deus, por que o Senhor está permitindo o Império Assírio vir dominar a gente? Mas Deus, por que o Senhor está permitindo? Eles estão invadindo, dominando as nossas casas, eles vão nos expulsar daqui. Então, sabe o pecado que tenazmente, se você tiver uma versão, essa é a versão que eu decorei quando eu era criança, né? O pecado que tenazmente nos assedia, ele nos atrapalha de correr essa corrida. Você vai mirar num alvo, você vai acertar outro. Você vai estabelecer um propósito, você não vai conseguir cumprir esse propósito. Porque o teu olho, o teu objetivo, ele não vai estar focado no lugar certo. Ele vai estar embaçado, sujo, pesado, por causa do pecado que está envolvendo você. No último culto, na reunião dos homens, nós falamos sobre o privilégio de sermos irrepreensíveis. O privilégio de nós, não é não ter erros, mas é o privilégio de nós não termos do que sermos acusados. E isso é diferente, porque erros nós temos. Certamente, todos nós neste lugar já pecamos no dia de hoje. Nós já pecamos. Se você apertou a soneca do seu celular, falta de domínio próprio. Leu sobre domínio próprio a semana inteira. Exagerei um pouquinho. Imagina, nem soneca pode apertar mais. Lascou. Mas é isso que nos atrapalha. E que se nós não corrigimos, se nós não colocamos diante de Deus, se nós não colocamos diante das pessoas, se nós não pedimos perdão, se nós não acertamos bem as nossas contas, vai sempre ser aquela mochila pesada que nós vamos carregar e que nós não vamos acertar o alvo. Sabe por quê? Porque é para nós corrermos essa corrida, verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Imagine comigo a corrida que você está correndo. Imagine que na arquibancada estão os heróis da fé, torcendo por você e conduzindo você através do exemplo deles. E lá na linha de chegada está Jesus, esperando você chegar para terminar a sua corrida. O problema é que durante essa corrida, Satanás, como o pastor Antônio falou na escola bíblica dominical, hoje eu dei uma fuçadinha no YouTube da igreja.
Como Satanás, o pastor Antônio falou, ele está a todo momento colocando coisas na sua frente, colocando você mesmo na sua frente, para te atrapalhar de olhar para o lugar certo, que é para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Ele é o nosso incentivo, Ele é o nosso propósito, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa motivação. Veja, não somos nós, não é o nosso empenho, não é o nosso esforço. Ontem à noite, na juventude, foi tão gostoso, porque foi um jantar, um tempo de mesa muito gostoso. Mas foi incrível como um sentimento vinha ao meu coração ontem. Puxa vida, isso aqui é tão gostoso, porque é por causa de Jesus. Óbvio, era por causa dos jovens que estavam aqui ontem também. Mas a gente estava aqui ontem por causa de Jesus. Olhando para o lugar certo, com o alvo no lugar certo. Por mais que coisas venham atrapalhar a nossa corrida, nós temos que nos desembaraçar, perseguindo o alvo correto, que é Jesus. Mas o nosso devocional e o nosso tempo da semana também vai nos ajudar a entender que nós precisamos ter perseverança, não somente diante do pecado, mas nós temos que ter perseverança diante das dificuldades. Porque elas virão. Porque talvez você esteja vivendo momentos como esse, momentos de dificuldade. Tiago 1, de 2 a 4, vai dizer o seguinte: meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque a prova da sua fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros. Irmãos, eu acho que esse é um dos versos da Bíblia que eu mais cito na minha história. Eu amo esses 3 versos da Bíblia de paixão. Porque ele primeiro traz para nós uma proposta que, na verdade, ela é uma incógnita, ela nos causa um pouquinho de dúvida. Porque ele diz, olha, meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Na linguagem de pastor de jovens fica feliz quando você se dá mal. Mas espera aí, como assim eu tenho que ficar feliz quando eu me dou mal? Como assim eu tenho que encontrar alegria? Como assim eu tenho que encontrar contentamento quando as coisas não estão bem? Nós encontramos contentamento quando as coisas não estão bem, porque essas coisas nos servem como prova de Deus. Quando Satanás coloca na nossa direção algo para que a gente tropece, isso é uma tentação. O objetivo disso é que a gente caia. O objetivo disso é que nós sejamos destruídos. Mas quando Deus coloca coisas na nossa frente para demonstrar algo, uma dificuldade, uma tristeza, uma solidão, uma saudade, uma ausência, um aperto financeiro, enfim, quando Deus coloca na nossa frente já não é mais uma tentação, porque o objetivo não é que a gente caia, o objetivo é que a gente seja aprovado. E o texto vai dizer que uma vez aprovado na prova, porque esse é o joguinho de palavras que tem nesse verso. Então, uma vez você aprovado na prova, pensa aqui, você pode ser reprovado também. Mas uma vez você aprovado na prova, isso produz em você perseverança. Perseverança, irmãos, de alguma forma lá na lida com o pecado, tem a ver com essa ideia de você suportar e você ter uma disposição que vai além. Tá bom? Faz sentido? Uma corrida, perseverança, eu vou chegar lá. Você é perseverante, tá?
Perseverança já nesse texto tem uma ideia um pouquinho diferente, embora seja a mesma palavra. Perseverança aqui, eu queria que você pensasse o seguinte. Lembra almoço na vó? Tá, eu tive vó, inclusive essa semana eu estava vendo uma postagem de vó que fazia comida, que não sei o que e tudo mais, daí eu comentei lá naquela postagem, falei, esse tipo de vó está em extinção. E as vós agora estão tudo moderninha, né? A avó agora quer levar no shopping. Na maioria das vezes. Elas ainda existem. Mas a minha avó era aquela avó que domingo de manhã não tinha igreja para ela. E é errado, né? A avó tinha que entender que ela estava errada. Mas era um motivo bom. Porque o almoço de domingo estava sendo preparado. Então íamos para a escola bíblica dominical e a avó preparava todo o almoço lá. E quando a gente chegava na casa da avó, a avó fazia muita comida, obviamente, todos os tios, né? Então eram 4 famílias, 2 netos cada família, mais a avó e o vô. E estava lá a avó cozinhando. E a gente chegava perto da avó e olhava para o braço da avó, e o braço da avó cheio de marca. Eu, vó, você não está vendo? Você está se queimando. Aí ela falou assim, a avó nem sente mais. A avó de tanto fritar coisa no óleo, e o óleo respingar no braço. A avó de tantas vezes, sabe aquela que você vai pegar aquela no fundo do fogão, do forno, e dar aquele na grade? Várias daquelas marquinhas. E a avó não sentia mais. Perseverança. No meio das dificuldades, quando nós vamos sendo aprovados, quando vem a próxima perseverança, ou quando vem a próxima dificuldade, o que automaticamente vivemos? Eu já passei por isso. E inclusive, não passei sozinho. E inclusive, me lembro exatamente o que foi que Deus fez nesse episódio. E Ele pode então fazer de novo. Eu creio num Deus vivo. Eu creio num Deus que faz a diferença. Por isso é que nós, diante dessa verdade, podemos dizer: tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Porque o objetivo de uma prova é sermos aprovados e isso produzir em nós perseverança, para que nós sejamos perfeitos e íntegros. Irmão, sabe o que significa perfeito nesse texto? Perfeito. Exatamente. O objetivo de Deus em produzir em nós perseverança é para que amanhã a gente seja melhor que nós somos hoje. E que depois de amanhã nós possamos ser melhores do que quem nós fomos amanhã. Porque com as dificuldades que vivemos, com as provas que somos aprovados, isso produz em nós braços queimados de óleo e de fogão. Para a gente não esquecer. É o casco da tartaruga, sabe? Entra dentro do casco da tartaruga, bate, 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 bate. Não acontece nada. Terminou. E continua. Perseverança. Mas perseverança na Bíblia não tem só a ver com perseverarmos a respeito do pecado, não tem só a ver com perseverarmos diante das dificuldades, mas perseverança na Bíblia tem a ver também com nós perseverarmos até o fim, aguardando a volta de Jesus Cristo. O ano passado, meus irmãos, nós tivemos uma caminhada com a juventude no livro de Hebreus. Nós fizemos isso na nossa escola bíblica dominical, mas a gente caminhou sobre 5 alertas que existem no livro de Hebreus. Verso 2, 3, 6, 10 e 12. 5 broncas, 5 cartões amarelos do autor de Hebreus. E é interessante como em todas essas orientações do autor de Hebreus, nós temos
a proposta de perseverarmos. E o texto de Hebreus 10, 36 e 37 vai dizer o seguinte: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, percebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Semana passada eu disse na ceia e quero repetir hoje: Jesus vai voltar. E Ele não precisa que você creia nisso para que isso aconteça. Isso vai acontecer. Perseverar na Bíblia é a caminhada, é o chegar no dia em que Ele voltar e nós podermos dizer: perseverei. Não abandonei a minha fé. Fiquei convicto na esperança da volta de Cristo. E por isso me mantive firme durante toda a minha história. Mas, Tiago, eu agora fiquei um pouquinho com medo. Porque, e se eu não perseverar? Esse é um tema bíblico muito interessante. Porque os santos perseverarão. Para aqueles que pertencem a Cristo Jesus, nós iremos... Ficou aqui a trava-língua na minha boca agora. Nós iremos perseverar. O finalzinho do capítulo 10 tem um dos textos mais belos que eu já vi. Pois nós somos daqueles que perseverarão. Nós somos daqueles que iremos perseverar. Eu não estou falando aqui com ninguém que em Cristo Jesus não perseverará. Se estamos aqui em irmãos em Cristo, salvos em Jesus, convictos daquilo que Ele fez por nós na cruz, se estamos aqui cientes que nós merecemos a morte, mas Cristo morreu no nosso lugar, Ele morreu, ressuscitou depois de 3 dias, foi visto, e essa é a verdade mais importante da minha vida, da minha história, e é por ela que eu vivo. Te digo, meu irmão, minha irmã, não tenha medo, você vai perseverar. Você vai perseverar porque Jesus, Ele não é só o alvo. Por mais que a gente cante, meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Bem ruim esse Cristo no final, né? Estraga aí a melodia, mudando o nome de Cristo aí. Mas não tem problema se cantar na igreja. Não estou acabando com a música também. Melhor eu continuar. Jesus não é só o alvo. Jesus, Ele só pode ser o alvo de alguém que um dia já se encontrou com Ele no presente. E Ele diz: eis que estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele é o ponto de partida e Ele é o alvo. Ele está dizendo para você chegar lá e se parecer com Ele, mas Ele está dizendo: eu vou junto com você, e você vai perseverar. Sabe por quê? Não porque você é bom, não porque você conseguiu, não porque você se exercitou nas suas habilidades cristãs, não porque você ia na igreja todos os domingos, não porque você ia na igreja todas as quartas-feiras, não porque você frequentava a escola bíblica dominical, não porque você dava o dízimo, não porque você era líder de pequeno grupo, não porque você frequentava pequeno grupo, não porque você criou seus filhos na igreja, não, você vai porque eu te levei a perseverar. Não é sobre nós, não é sobre a nossa habilidade, é sobre o que Jesus fez, é sobre a habilidade de Cristo na cruz, nos conduzindo todos os dias a chegarmos lá no alvo que Ele estabeleceu para nós. Perseverança diante da espera pela volta de Cristo. Ah, mas para que estudar a escatologia? Para que tentar descobrir
o que vai acontecer nos últimos tempos. Porque o que vai acontecer nos conduz hoje a vivermos de maneira sensata, justa e piedosa, como diz lá em Tito 2, de 11 a 14. Ele veio, ele disse que vai voltar, e nesse período, enquanto nós perseveramos e aguardamos a vinda dele, nós perseveraremos de maneira sensata, justa e piedosa. Por isso eu queria pensar com os irmãos algumas atitudes para nós levarmos juntos aqui. Se a equipe de louvor quiser já subir, por favor. Diante dessas verdades, eu queria que a gente pensasse o seguinte: primeira delas, identifique o pecado que mais tenta te atrasar. Qual é o pecado que tenazmente está se assediando? Qual é a dificuldade que está te embaraçando, que está te dificultando de correr a corrida que te foi proposta? Identifique ele, dê nome para ele. Nós precisamos, de alguma maneira, fugir de um ambiente confortável, que é irmos dos nossos domingos embora dizendo o seguinte: eu quero ser alguém melhor. O que é ser alguém melhor? Eu quero ser um pai melhor. O que é ser um pai melhor? Eu quero ser uma mãe melhor, eu quero ser uma profissional melhor, eu quero ser um profissional melhor. O que é fazer e ser algo melhor? Muitas vezes nós vamos embora dos desafios que são feitos a nós com decisões genéricas na nossa cabeça. Mas eu queria te dizer hoje, em qual dificuldade, pecado, você está precisando perseverar? Saia daqui hoje à noite dizendo o nome dele para você e no seu coração. Ira, preguiça, mentira, imoralidade, ciúmes, fofoca, falta de empatia, falta de amor, de bondade com o próximo. Dê um nome. Segundo, enxergue os seus sofrimentos como um treinamento. Um treinamento. E ao invés de ficar perguntando para Deus, eu não sou radical desse jeito, eu acho que é uma tentativa até meio opressora assim, né? Pare de ficar perguntando para Deus do porquê. Pode perguntar por quê. Ele pode te responder ou não. Você pode perguntar para ele. Mas talvez, ao invés de a gente só perguntar por quê você está passando pelo que você está passando, pelo que você está sentindo essa dor que você está sentindo, ao invés de você tentar descobrir o motivo, por que você não pergunta para Deus: Deus, o que o Senhor quer fazer em mim através disso? O que o Senhor espera de mim? Nesse luto que eu estou passando, o que o Senhor espera de mim? O Senhor espera de mim que eu conforte as pessoas que estão à minha volta? Tá bom, Deus, eu preciso de ajuda, o Senhor me ajuda. Filho, filha rebelde em casa. O que é, Deus? Está testando minha paciência? Parabéns. Deus está desejando que você seja uma pessoa, um ser humano, não só um pai e uma mãe, mas um ser humano mais paciente. E Ele está te provando todos os dias. E às vezes nessa brincadeira, a gente esquece de que a prova é para a gente ser aprovado. Então peça a Deus: Deus, eu preciso ser alguém mais paciente, mais calmo. Perdoa o meu pecado e me ajuda
Eu quero ser aprovado nessa dificuldade. Está passando por dificuldade financeira. Primeira coisa que vem na nossa cabeça, né? Deus está me ensinando a eu depender mais dEle. Amém, pode ser. Mas talvez Deus está te pedindo outras coisas. Talvez Deus está te provando para você se tornar alguém mais organizado, alguém mais organizada. Talvez a promoção no seu trabalho, no seu emprego não está vindo, porque Ele está te moldando para algo diferente. Não necessariamente Ele está te preparando para algo melhor. Aguenta, sua hora vai chegar. Não, talvez não chegue. Mas uma coisa eu sei: aquilo não está acontecendo em vão. Está acontecendo porque Ele quer te transformar em alguém melhor do que quem você era antes. Em terceiro lugar, renove sua esperança na volta de Cristo. Eu falo isso todas as vezes que eu atendo uma pessoa com alguma questão pela primeira vez. Não a pessoa pela primeira vez, mas quando ela me traz um assunto pela primeira vez. E eu sempre termino dizendo o seguinte: olha, eu tenho uma certeza disso aqui que nós conversamos. Em Jesus, nós temos esperança de que isso será diferente. Renove sua esperança em Jesus. Lembre que a sua vida não é aqui. Não é sobre os 60, 70, 80, 90 anos que você vai existir aqui na terra. É sobre a eternidade a sua vida. É sobre aquilo que você vai viver por toda a sua eternidade. Renove sua esperança. Ele vai voltar. Ele prometeu que Ele estaria com você. Que isso te eduque, que isso te impulsione, que isso te conduza a querer viver cada vez mais uma vida mais plena, uma vida mais abundante, uma vida mais fervorosa, uma vida de mais oração, uma vida de mais entrega, uma vida de mais devoção, porque Ele está voltando, Ele vai voltar, e que isso te impulsione, te faça perseverar. E por último, Hebreus 10, um pouquinho antes do texto que a gente leu, vai dizer o seguinte: e consideremos uns aos outros, para que nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando você vê que o dia se aproxima. Está precisando de ajuda na perseverança? Procure alguém e diga: eu preciso de ajuda. Eu não estou conseguindo mais perseverar. Eu larguei mão. Eu não estou dando conta. Mas a Bíblia diz: junte uns com os outros, para encorajarmos uns aos outros. Porque, meus irmãos, os santos, todos nós, iremos perseverar. Feche seus olhos, vamos orar. Eu quero terminar o nosso tempo aqui junto de culto, irmãos, fazendo um desafio para nós como igreja. Deus vai nos exigir essa semana uma atitude de perseverança. Ele vai nos ensinar todos os dias, com exemplos, com a nossa leitura, com a nossa família, com a nossa igreja. Nós vamos ler essa semana sobre perseverança. E talvez você está aqui essa noite e você está se vendo muito distante de conseguir perseverar. Seja por uma questão de um pecado que te está atrapalhando, seja por uma questão de uma dificuldade que você está passando,
seja através ou pelo motivo de você ter perdido de vista a esperança de Jesus. Então eu quero te perguntar hoje à noite, se você hoje quer desejar, quer ajuda, quer se comprometer com uma vida de perseverança, e você quer receber uma oração, dizendo: eu preciso perseverar mais em tal pecado, eu preciso perseverar mais diante das dificuldades que eu estou passando, eu preciso perseverar mais diante dos problemas que estão vindo na minha vida, eu preciso perseverar mais diante da dor que eu estou sentindo, eu preciso perseverar mais diante da esperança da volta de Jesus. Se você quer tomar essa decisão, se você quer essa oração hoje à noite sobre a sua perseverança, eu quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Nós queremos orar com você. Nós vamos cantar uma canção. E eu queria te pedir, você que é pastor na igreja, líder na igreja, tá? Você que é líder de pequeno grupo, tá vendo essas pessoas que estão aqui na frente? Elas querem uma oração pedindo ajuda em relação à perseverança. E eu queria te pedir para que você, líder, viesse, vem mais para cá, gente, ó, para a gente identificar bem as pessoas que estão aqui na frente, ó. Pode vir mais para cá? E eu queria te pedir, para você que é líder, para que você venha aqui na frente agora, uns aos outros. Você escolha alguém e comece a orar com essa pessoa. Terminou essa oração, vai para o próximo. E eu quero te pedir, você pastor, líder de pequeno grupo, pode vir aqui na frente. Se você é pastor, mas não é um pastor aqui na igreja, mas está aqui, quer orar também com as pessoas que estão aqui na frente, pode vir. Senhor Deus, obrigado, Pai, porque hoje sairá da nossa igreja uma multidão de crentes salvos, perseverantes, animados, empolgados, em nome de Jesus, convictos daquilo que precisam fazer, daquilo que precisam suportar, das melhores decisões a tomar, de para qual lado ir, de onde entrar, de onde sair. Seja, Pai, por uma dificuldade que está atrapalhando eles a perseverarem no Senhor, seja por uma tribulação, uma provação, um luto, um medo, uma culpa, Pai, seja por ter deixado de lado a esperança de que o Senhor estaria conosco, de que o Senhor voltaria, Pai, eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, seja mudado isso nesses corações, seja mudado isso nos nossos corações, que como igreja, Pai, Igreja Batista Lindóia, possamos ser uma igreja vibrante, uma igreja perseverante, que as pessoas quando olharem para nós, elas possam dizer: olha ali, está lá aqueles que irão perseverar. Na necessidade de alguém, Pai, coloque essa pessoa para que nós possamos visitá-la, para que nós possamos acolhê-la e incomodá-la, influenciá-la com essa perseverança que o Senhor está nos dando no coração nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, amém.